Bom dia, povo de Deus. Deus abençoe a todos. Eu me chamo Mateus. Eu estou aqui a pedido do Jackson, né? Eu quero também mandar um grande abraço ao meu amigo Fernando. Estamos aqui para falar sobre drogas, né? Especificamente sobre as consequências, né? O porquê do envolvimento, né? Porque pessoas se envolvem com drogas, as consequências e tratamento, né? São três assuntos que dariam um vídeo bem maior, né? Então a gente vai tentar resumir cada tópico desse, né? Para não ficar uma coisa tão, tão longa, né? Então, assim, acho que antes de tudo nós precisamos entender os efeitos disso, né? Eu não vou falar ainda, né, especificamente de uma droga. A gente vai pegar um contexto geral de como que o sistema de dependência se instala no corpo de uma pessoa que consome, independente de qual for a droga, né? E nós estamos incluindo aqui também o álcool. É assim, a base de tudo de uma pessoa se tornar dependente é através de um neurotransmissor chamado dopamina, né? Que é bem comum. Vamos tentar entender de uma forma natural primeiro, né? Assim, o que é dopamina? É responsável por quê? Qualquer atitude que gere prazer em nossa vida é causado pelo neurotransmissor chamado dopamina. Exemplo, quem gosta de se alimentar bem, sabe aquele momento que você come aquela sua comida que você gosta, ou se alimente no momento de fome, de necessidade, aquele prazer de se alimentar, né, essa sensação de prazer é gerada pela dopamina. Quem gosta, por exemplo, de escutar uma boa música, né? Também essa sensação de prazer de escutar uma boa música, de abraçar uma pessoa com que você gosta, que faz tempo que você não vê, né? De estar com a namorada, com o namorado. Também visualmente, né? Quando a gente vê uma paisagem bonita, um ambiente que agrada, tudo isso são prazeres naturais da vida que gera dopamina, né? E isso é importante para o funcionamento do corpo, não só do ser humano, né? Como qualquer animal, por exemplo, o cachorro. Não é que o cachorro vai olhar no relógio, nossa, são meio-dia, está na hora de almoçar. Eles sentem a necessidade, eles sentem a fome, e o fato de ir buscar o alimento gera prazer. Então, ele continua indo. Então, esse prazer também é dopamina. Então, a dopamina ela é movida por prazer, né? Ou o prazer é movido pelo neurotransmissor dopamina. Esse é o processo natural da vida, né? O que acontece? Acontece que o mundo moderno oferece prazeres bem mais do que o natural. Então, por exemplo, eu sinto prazer em escutar uma boa música? Sinto. Então, por exemplo, ir para balada, né, uma balada de preferência, com estilo de música específico que me causa prazer, é normal, né? Os jovens se atraem por causa disso. Porém, envolve outros prazeres ali, né? O prazer de eu ir para a balada para escutar uma boa música, dopamina. A companhia que estou são amigos agradáveis para mim, dopamina. A diversão, do modo geral, tudo que envolve a diversão, né? A bebida, o dançar, a conversa, né? Às vezes resulta também em outros prazeres. Tudo isso é dopamina, né? Então, assim, esse é um processo por si só que já vai te jogar uma carga de dopamina muito grande, né? Porém, aí a gente acaba encontrando outras drogas que aumenta, vai potencializar muito mais essa carga de dopamina, né? Então a gente tem a tendência de imaginar que pela quantidade de prazer aquilo me traz felicidade.
né? Então eu vou buscar cada vez mais finais de semana, indo para balada, mais sendo envolvido pela quantidade de dopamina, pela quantidade de prazer. Por isso que a gente, e muitas pessoas aconteceu comigo também, a gente acaba experimentando uma outras coisas para manter ou aumentar essa sensação de felicidade que eu estou sentindo naquele momento, né? Então, esse muitas das vezes são os motivos do início de uma dependência química, né? A gente vai entrar no assunto de dependência química, né? Por isso que eu tenho que, desde jovem, bem centrado naquilo que realmente eu quero que gere prazer na minha vida, entendeu? Ou pelo menos não sair daquilo que é o normal que a vida oferece, né? O prazer da amizade, o prazer da família, o prazer da oração, o prazer do serviço à igreja, né? Então, assim, essas situações geram prazer, porém a vida acaba me oferecendo uma fonte muito elevada desse prazer, né? Como balada, como a bebida, como as outras drogas que acabam entrando na nossa vida, né? Agora, como que acontece esse processo? A gente vai falar biologicamente, às vezes é um pouco chatinho, né? Mas é importante a gente entender, para conseguir entender lá na frente o processo de restabelecimento da vida, para quem teve uma dependência química, né? E também para quem não pretende ter, né? Para quem vai conseguir entender o que evitar para que esse processo não ocorra na nossa vida, né? Então é assim, biologicamente falando, todos esses exemplos, né, naturais e não naturais, que envolve o prazer, que envolve a dopamina, acontece no nosso cérebro através do contato de um neurônio com o outro, né? Acho que na escola a gente aprendeu que os neurônios, para se comunicar entre si, para passar alguma informação entre si, eles não se tocam. Eles jogam esse aqui que é passar informação para esse. Por exemplo, eu quero levantar o braço. Então, meu cérebro vai passando informação de neurônio para neurônio até chegar, né, tudo aquilo que é necessário para poder levantar o braço. Então, essas informações, esse neurônio vai passar por esse através de descarga elétrica. E essa descarga elétrica sai dessas duas pontas de neurotransmissores que vão entrar no outro, passando a informação. Por exemplo, quando é prazer, qual é o neurotransmissor? É a dopamina. Então ele vai jogar a dopamina, vai passar a informação para esse outro, e esse outro vai jogar para o outro, para fazer o meu corpo, o meu cérebro, do modo geral, e o meu corpo entender que aquilo que está acontecendo naquele momento é uma coisa que está gerando prazer. Então ele passa informação. E o neurotransmissor responsável pela informação do prazer, como a gente disse, é a dopamina. Então tudo aquilo, escutar uma boa música, se alimentar, né, fazer alguma coisa que gere prazer, o neurônio está jogando dopamina para o outro. Em quantidade normais, se for situações naturais da vida. Porém, existem as drogas. Quando eu falo droga, eu estou falando tudo. Eu estou falando da bebida, do cigarro também. Existem drogas que vai potencializar essa quantidade de dopamina, né? Por exemplo, cocaína, a própria maconha também, né? E várias outras drogas sintéticas. O que eles fazem? Eles jogam uma quantidade de dopamina muito elevada, muito, muito mesmo. Por exemplo, quando o prazer de eu abraçar uma pessoa, o neurônio está jogando dopamina, 2, 3, 4, 5 dopaminas, para passar informação para o outro que aquele abraço é um abraço prazeroso. Quando eu uso droga, quando eu bebo, quando eu uso a cocaína, a maconha, qualquer outra droga, a quantidade de dopamina é 100 vezes maior. Então é um jato de dopamina que um neurônio está jogando para o outro para informar que aquilo está te dando muito prazer, né? E aí a gente se vicia nesse prazer, a gente quer mais esse prazer. O problema está que quando o neurônio joga muito prazer para o outro percebe que é uma quantidade muito grande. Então o cérebro, ele se protege. O que ele faz? Esse aqui, poxa, ele está jogando muita dopamina, muito, muito. Então esse aqui ele vai começar a fechar essas portas para não receber tanta.
entendeu? Então ele joga muito, esse aqui já não recebe tanto, porque ele percebe que é uma quantidade muito grande. Por isso que a gente quer mais, né? Quem teve a oportunidade a infeliz oportunidade de provar qualquer droga que seja, vai saber que a primeira vez que usou deu um prazer imenso. E a segunda vez, por mais que seja a mesma quantidade, a mesma droga, já não vai gerar aquele prazer tão grande. Por quê? Porque o teu cérebro está se protegendo. Só que aí eu quero sentir aquele prazer. Aí eu vou buscando mais e mais e mais. E quanto mais eu busco, mais meu cérebro se protege, mais eu quero aquele prazer e eu vou consumindo outras drogas para ver se eu consigo chegar naquele prazer que eu senti antes. Entende? E aí cria aquele círculo, né? Aí eu vou limitando as minhas amizades, porque a amizade para mim é só aquela que vai me gerar prazer, e aquela que gera prazer é a que me oferece aquela droga, que eu senti o prazer aquela vez. Né? Aí por isso que modifica muito a vida. Né? Então, assim, primeiro ponto é a gente ter a consciência. Você que sabe disso agora, você vai limitar os seus prazeres a coisas naturais da vida. Eu não preciso de uma dose para ser feliz. Eu não preciso usar uma droga, eu não preciso estar constantemente numa balada com pessoas que me ofereçam isso, porque eu não necessito dessa quantidade de prazer. Né? A vida por si só já me oferece aquilo que é necessário, entende? Então, esse é o primeiro ponto. Né? A gente ter a consciência de saber limitar o nosso comportamento e saber abraçar os prazeres naturais. Né? A consequência disso, né? Por exemplo, quando eu começo... por que então a pessoa que usa droga, ela não tem mais, aparentemente não tem mais aquele vínculo emocional com a família? É justamente por esse processo que eu falei agora há pouco. Né? Se ele está usando droga, vai ter uma hora que o cérebro dele vai começar a se proteger, ou seja, a quantidade de dopamina vai ser limitada, porque o cérebro não quer aquela quantidade de dopamina, porque ele sabe que é um veneno. Só que quando a dopamina das coisas normais da vida tentam entrar, o cérebro está protegido, então ele não vai sentir mais prazer. Por exemplo, eu usei tanta droga que o meu cérebro está se protegendo da dopamina. Ele não quer mais sentir tanto prazer porque ele sabe que isso é o veneno. Só que o prazer que eu tinha, por exemplo, de estar com a minha mãe, o prazer que eu tinha de estar com a minha família, né, de viver momentos felizes com ele, eu já não vou sentir mais essa felicidade porque o meu cérebro não está se permitindo a entrada de dopamina. Por isso que aparentemente a pessoa, aquela pessoa ela é ruim, ela usa droga, mas não quer saber da família, é porque ele não está sentindo prazer com a família mais. O cérebro dele está envenenado. Então ele precisa todo um processo para restabelecer isso. Né? E muitas das vezes é necessário até uma internação. Né? As comunidades terapêuticas, elas fazem esse trabalho muito bem feito. Por mais que a gente não entenda o que acontece dentro de uma comunidade. Eles tentam reverter, tirar o prazer que a droga dava e tentar colocar o prazer de uma outra forma, que é a forma natural. Por isso que existe o trabalho dentro de uma comunidade, por isso que eles têm que trabalhar, porque eles têm que sentir prazer de trabalhar, prazer das orações, o prazer da ajuda mútua. Né? Então, todos esses prazeres dentro de uma comunidade está tentando estabelecer a dopamina natural da vida dentro do cérebro daquela pessoa ali, né? E ele sente prazer nas orações, do contato com Deus, que é um prazer maravilhoso. Então, esse é o primeiro ponto, né? Ter a consciência de que qualquer droga, seja ela qual for, é uma quantidade de dopamina muito elevada, desnecessária para o nosso cérebro e para a nossa vivência. Né? Não existe necessidade disso. A vida já te oferece os prazeres necessários para a sua vida. Né? Tendo a consciência disso, a gente pode se perguntar o seguinte: então por que existem pessoas que usam droga e buscam esse prazer, mas conseguem levar a sua vida? E existem pessoas que por esse mesmo prazer, às vezes até pela mesma droga, param na rua, perde tudo, vende tudo, vira a costa para todo mundo, acaba virando mendigo, acaba vivendo aquele mundo de rua. A gente vai entrar numa informação
que pelo que eu já percebi, que às vezes ela é muito pouco conhecida. É uma informação, da maioria das vezes, nova para as pessoas que escutam isso. Existe a dependência química. O que é a dependência química? É esse processo. Eu envenenei meu cérebro com uma quantidade de dopamina maior do que o necessário, o cérebro se protege, porém ele necessita daquela dopamina, né? Como que ele se faz necessário, né? Como que o meu cérebro pede essa necessidade? Existe uma parte do nosso cérebro chamado centro de recompensa, que geralmente é uma parte central, que o próprio nome já diz, centro de recompensa. Para o meu cérebro, aquela recompensa vale. Por exemplo, eu uso droga, eu sei tudo que a droga vai causar na minha vida, ou até percebo que já está causando, o afastamento de pessoas, a perda de emprego, o fim de relacionamento por causa do meu consumo, eu estou percebendo isso, né? Mas para mim vale a pena pela recompensa que o meu cérebro vai ter pelo prazer, né? Um exemplo mais natural é, por exemplo, você já viu aquelas pessoas que estudam muito, né? Passam noites estudando e às vezes nem se percebe e sente gosto daquilo e não mede esforços, vai, estuda e lê. Por que aquela pessoa tem um desempenho tão bom para realizar esses estudos? Porque o prazer de estudo ela já colocou dentro do centro de recompensa, então vale a pena todo o esforço para ela. É isso que acontece com a pessoa que usa droga também, né? Para ela perder o contato com a família, perder tudo, até viver na rua, vale a pena. Por quê? Porque ela vai ter o retorno com o prazer daquilo que ela botou no centro de recompensa, que é a droga. Então, essa é a dependência química, que não é uma novidade, né? Porém, a novidade na qual eu estava falando existe uma doença por trás disso tudo, uma doença que não é tão conhecida, não é tão falada, né? Que é uma doença chamada adicção. A pessoa que tem essa doença é conhecida como adicto, né? A dependência química, ela acaba se tornando apenas um sintoma de uma doença maior, um sintoma da adicção. O que é adicção? A adicção é uma doença que ainda os estudos não revelam completamente se é uma doença adquirida, se é hereditária, só se sabe que é uma doença real, né? Ela tem realmente, né? O Ministério da Saúde reconhece ela como doença também. E é assim, essa doença é uma doença que ela não, por exemplo, pega a minha mão, leva até a droga e põe na minha boca. A doença não tem a capacidade de fazer isso. Essa doença, ela age no nosso emocional. O que essa doença faz? Ela tira o nosso equilíbrio emocional. A pessoa que é adicta, quando você escutar isso, é um adicto. É uma pessoa que ela tem uma doença que transformou ela numa pessoa desequilibrada emocionalmente. Ou seja, eu não tenho o equilíbrio emocional suficiente para lidar com as situações que a vida oferece. Entende? Então, o que acontece? Quando acontece alguma situação de raiva, ou tristeza, ou angústia, ou até felicidade, tudo que é emoção, a pessoa que tem a doença, ela não sabe lidar, ela não tem o equilíbrio suficiente para lidar. Vai chegar uma hora na vida dela que ela é tão desequilibrada emocionalmente que ela não consegue resolver as suas situações. E quem não consegue resolver suas situações tenta fugir dela, entende? E a droga acaba se tornando essa fuga. Então, se eu sou um adicto e não recebi um tratamento específico para essa doença que eu tenho, quando a vida me oferecer algum problema, alguma dificuldade para ser resolvida, eu não vou conseguir. Então, em vez de resolver, eu vou fugir. E essa fuga é a droga. E aí, quando eu chego à droga, pelo consumo, eu me torno um dependente químico. Vocês entenderam? Ficou claro isso? É uma maneira mais fácil da gente conseguir entender. Por exemplo,
Eu estou aqui vindo pela vida, estou andando pela vida como qualquer pessoa normal. De repente, a vida me oferece uma dificuldade, uma barreira. O que uma pessoa que não tem a doença faz? Vai enfrentar essa dificuldade, nessa barreira, e toda barreira, toda dificuldade, ela gera uma emoção em nós, ou raiva ou tristeza, dependendo do que for. Por exemplo, morte na família, separação, falta de emprego, enfim. Várias dificuldades a vida oferece para mim e para você. Então, uma pessoa normal vai enfrentar essa dificuldade, às vezes aos trancos e barrancos, né? Vai superar a dificuldade e vai seguir na vida. Lá na frente, a vida vai oferecer outra, porque é normal, né? Então, assim é o processo da vida. Quem tem a doença é um pouco diferente. Vem pela vida, a vida oferece essa dificuldade. Essa dificuldade gera o sentimento. Só que a pessoa tem uma doença que tirou a habilidade dela de lidar com os sentimentos. Então ela se tornou uma pessoa desequilibrada emocionalmente. Eu estou falando isso antes da pessoa usar droga. Ela já é assim. Se tornou desequilibrada emocionalmente. Então, em vez de enfrentar essa dificuldade, superar esses sentimentos e seguir a vida, essa pessoa não consegue, né? Ela para nessas dificuldades. Então, como ela não consegue enfrentar, o que ela vai fazer? Ela vai fugir dessa dificuldade. E essa fuga é a droga. Ela encontra essa fuga nas drogas. Porque faz ela esquecer, pelo menos no momento que usa, aquela falsa ideia de felicidade, né? Lembra do exemplo da balada? Eu estou na balada, estou ali, estou conversando com os amigos, estou bebendo, estou usando droga, eu estou fingindo ser feliz para esquecer os problemas que eu não consigo resolver. Só que essa felicidade, essa falsa felicidade vai acabar. Só que ele quer viver nesse mundo de felicidade para não enfrentar essas dificuldades. E aí, pelo desequilíbrio emocional, ele se torna um dependente químico potencial, que é aquele que a gente vê nas ruas, que a gente vê que perdeu família, que largou tudo para viver nas ruas, né, e acaba se tornando aquela questão criminalidade, aí a família já nem quer mais de volta, aí vira uma bola de neve e ele não consegue sair daquilo. Entende a diferença? Então, existe pessoas que são adictas, que têm já, antes de usar droga, já tem esse desequilíbrio emocional, né? Então, eu não preciso usar para descobrir se eu tenho adicção ou não. Entende? Então, existe a dependência química, existem os prazeres naturais que a vida oferece. Também existem pessoas que têm a adicção, que são adictas, né, que vai desenvolver esse desequilíbrio emocional. Aí vocês podem perguntar, e como que se sai disso, já que é uma situação tão difícil? Realmente é uma situação difícil, requer muito esforço para sair de uma situação dessa, né? Mas temos vários exemplos de pessoas que conseguem, né? Vocês podem se perguntar entre vocês aí, ou então lembrar nesse momento agora, quem que vocês conhecem que conseguiu superar uma dependência química, seja de álcool, seja de qualquer outra droga, né? Vocês vão entender o processo dessa pessoa agora, né? E vão ver como que é bonito isso. Então, assim, vamos entender a adicção para entender um processo de recuperação, né? Eu já citei alguns pontos falando de comunidade terapêutica, né? O retorno desses prazeres naturais da vida. Esse é um ponto, né, que a gente vai falar. Porém, é assim, a pessoa é desequilibrada emocionalmente. Tudo bem, né? Existem estudos comprovados, né, principalmente em literaturas de narcóticos anônimos, né, que é comprovadamente eficiente no mundo inteiro, porque é uma verdade, né, o que é colocado também, que dizem que a adicção é uma doença progressiva, que ela vai crescendo, fatal, leva à morte e também incurável. Não, mas espera aí, se é incurável, como que as pessoas conseguem sair disso? Eu disse incurável, não disse que não tem tratamento. Ela tem um tratamento, sim, né? E eu vou fazer um resumo do tratamento de experiência particular, né?
do que eu consegui viver. Então é assim, a adicção torna a pessoa desequilibrada emocionalmente, certo? Existe um processo que me torna uma pessoa equilibrada emocionalmente, que é um processo, não existe outro caminho, que é um processo de prática de princípios. Por exemplo, se eu sou uma pessoa desequilibrada, o que vai me trazer o equilíbrio emocional novamente é a vivência, não necessariamente somente conhecimento, é a vivência de princípios. O que são princípios? Honestidade, boa vontade, amor ao próximo, gratidão, humildade, aceitação, tudo isso são princípios. Então, se eu viver esses princípios, eu me torno uma pessoa equilibrada emocionalmente. Entende? Então, assim, eu vou vir pela vida, a vida vai me oferecer dificuldade. Essa dificuldade vai gerar sentimento, como o exemplo que a gente viu. Se eu me tornar uma pessoa equilibrada emocionalmente, saber lidar com as minhas emoções, eu vou conseguir superar. Vou conseguir superar essa dificuldade e seguir a vida sem precisar me esconder atrás de uma droga novamente. Mas para isso eu preciso praticar muito esses princípios. Possa ser que eu não tenha habilidade, nem o conhecimento, nem noção de como viver esses princípios. É por isso a necessidade, muitas das vezes, de uma internação. Por quê? Porque eu paro de usar, quando a gente é internado, a gente para de usar, e sem se perceber, dentro da comunidade é oferecido a programação da comunidade, né? Horário de acordar, tomar café, laboterapia, que são os trabalhos. Tudo isso, para me viver isso, eu preciso usar princípios. Eu preciso usar a minha honestidade, a minha boa vontade, meu amor ao próximo, desenvolvo a minha gratidão, desenvolvo a minha fé nas orações, em acreditar que Deus está comigo. Tudo isso são princípios, entende? Só que eles precisam ser praticados ao ponto de se tornarem hábitos, para mim poder ter um equilíbrio firme, um equilíbrio emocional firme. Aí entra uma chave espetacular no processo de recuperação. Muitas pessoas acabam parando o seu processo de recuperação justamente nesse momento. Por quê? Porque começa a ter a consciência. Eu sei que eu preciso praticar princípios para me tornar uma pessoa desequilibrada. Eu entendi que eu tenho uma doença que me torna desequilibrado e só os princípios vão me tornar equilibrado. Só que eu não tenho conhecimento suficiente do que são princípios, ou eu até tenho, mas não sei como praticar, como vivê-lo. E muitas das vezes eu nem reconheço a oportunidade que eu tenho. Vou citar um exemplo aqui, para ficar mais claro. Digamos que eu vejo uma pessoa que está passando uma dificuldade. Eu não sei que dificuldade, mas só de olhar para ela eu percebo, ela está triste, ela está cabisbaixo, parece que aquela pessoa está precisando de ajuda. Eu olhei para aquela pessoa, nem percebi que ela estava triste e segui, fui embora. Digamos que outra pessoa veio, olhou, percebeu que ela estava triste, foi lá com ela e ofereceu uma ajuda. Às vezes só a partilha já é uma ajuda o suficiente. Aí eu pergunto, por que uma pessoa percebeu e a outra não? Qual é a diferença? Por que um percebe e o outro não percebe? Você pode dizer, ele percebeu, ele só não quis ir. Mas tem muita gente que não percebe mesmo. Nem se toca que aquela pessoa precisava de uma ajuda, que ela poderia oferecer essa ajuda. Aí entra essa chave primordial no processo de recuperação: adoração, contato consciente e diário com Deus. O que tem a ver isso? Vocês sabem qual é o maior milagre causado pela adoração, pelo contato com Deus? É o discernimento. Aquela pessoa que reza constantemente, que faz adoração com frequência, que tem as suas orações diárias, o retorno disso é o discernimento, é aquela pessoa que consegue perceber o que o outro necessita. Esse é o milagre das orações. Então, se eu percebo
e vou ajudar, o que é isso? Princípios. Então, quanto mais eu busco o meu contato consciente com Deus, mais eu vou ter o discernimento de enxergar os princípios que eu devo usar em certa situação, mais eu vou usar e mais rápido eu me torno uma pessoa equilibrada emocionalmente. Deu para entender o processo de recuperação? Então, o que eu tenho que fazer? Praticar princípios. Mas eu não enxergo os princípios. Então, vou entrar em contato consciente com Deus para Ele me dar o discernimento de enxergar. Assim que eu enxergo, eu pratico. E quanto mais eu pratico, mais rápido eu me torno uma pessoa equilibrada emocionalmente. Lembra da pessoa que eu lhe falei para vocês pensarem aí, que vocês conhecem, que passou por uma dependência química ou problema com droga e conseguiu a sua plena restauração? Pois é, essas pessoas, elas vivem esse processo constantemente, nunca podem parar. Então, elas buscam o contato com Deus, elas buscam o seu serviço à igreja. Para quê? Para ter o discernimento de cada vez mais conseguir viver a plenitude desses princípios. Esse é um tratamento. Aí eu pergunto, como é a vida de vocês hoje? Será que eu estou deixando brecha na minha vida para ser envolvido pelos prazeres desnecessários que o mundo pode te oferecer? Ou será que a minha vida ela é direcionada aos prazeres naturais da vida, como, por exemplo, o serviço da igreja? Será que eu sou firme e fiel nas minhas orações para ter esse discernimento de viver esses princípios, que é o que gera o prazer natural da vida? Entende? Então, nós precisamos nos entregar a esses prazeres naturais da vida. Prazeres muitas das vezes ensinados pela nossa família, né? Ensinado pelos princípios da igreja, ensinado pela alegria de vivenciar o Evangelho. Entende? É essa alegria, é esse prazer que tem que nortear a nossa vida e não dar brecha para as outras coisas entrarem. Então, você que é jovem ou que está me escutando, vendo esse vídeo, intensifique as suas orações. Reconheça e não perca a oportunidade de viver os seus princípios com o próximo. Isso vai te dar o equilíbrio emocional, a maturidade emocional de viver a vida, de entender a importância do outro na sua vida e de entender a importância da prática de princípios, né, para o bem-estar de vida hoje. Tá ok? Deus abençoe a todos. Muito obrigado.